Comer é bom demais. Além de necessário, é motivo de confraternização, integração entre as pessoas. A comida está presente na nossa rotina e, com a rotina, também passamos a adquirir vários hábitos alimentares. Preferimos um alimento a outro, fazemos escolhas a todo momento. Mas quando surgem as alergias ou intolerâncias alimentares, o desafio é maior. Mas não é impossível, como você vai acompanhar na reportagem. Já ouviu falar de APLV? É a alergia à proteína do leite de vaca, a chamada caseína. O APLV ele pode acontecer na fase da infância, então é comum algumas crianças terem nessa fase de desenvolvimento e pode acontecer inclusive quando a mãe está amamentando e a criança demonstrar os sinais. Então pode ser através de uma diarreia com sangue, aparecer manchinhas na pele. Então muitas mães que amamentam tomam leite de vaca, né? Usam preparações que contêm leite de vaca. Às vezes a criança vai demonstrar esses sinais e não sabe o que poderia ser. E pode ser realmente do que a mãe está consumindo, que está passando para o leite e a criança estar apresentando esses sintomas. Na UTI neonatal do Hospital Santa Catarina, a equipe de nutricionistas fica atenta aos sintomas da APLV para orientar as mães na mudança da dieta. Nesse caso, a dieta ela vai ser muito mais restrita do que de uma pessoa com intolerância à lactose. Uma pessoa com intolerância à lactose só restringiria a lactose. Então, leite sem lactose poderia, iogurte sem lactose, queijo sem lactose. É um mundo um pouco diferente. A da mãe que amamenta uma criança com APLV é uma restrição muito maior. Por exemplo, os leites têm que ser de origem vegetal, não pode ser nem que seja semidesnatado sem lactose, mesmo assim vai ter a caseína, então tem que ser cuidado. Manteiga, margarina, creme de leite, coalhada, até leites que provêm da búfala, da cabra ou da ovelha, pode ser que essa criança também se manifeste essa alergia. Então tudo tem que ser muito cuidado e a mãe está sempre olhando nos rótulos se tem algo que provém do leite de vaca, como proteína do soro do leite, o caseinato, caseína ou o próprio leite da vaca, aparecendo ali. Mas existe uma curiosidade, a APLV, alergia à proteína do leite da vaca, acontece apenas em crianças. Em adultos é mais comum intolerância alimentar ou alergia alimentar. Aqui comigo o Dr. Luciano Kowalski, gastroenterologista, que vai nos explicar a diferença. Doutor, qual é a diferença entre uma intolerância e uma alergia? Então, Vanessa, esse tema que você acabou de me perguntar, ele gera muita confusão entre os pacientes e vou te contar até entre muitos médicos que têm uma dificuldade um pouquinho de entender isso. A diferença principal que nós temos que entender entre alergia e intolerância é que na alergia existe um processo, como o nome já diz, alérgico. Quer dizer o quê? Existe uma cascata de alterações imunológicas que vai desenvolver então um processo com liberação de substâncias inflamatórias que vai desencadear então uma alteração nesse epitélio, no tecido do aparelho digestivo e isso desenvolver sintomas. A intolerância não existe nada disso. Na intolerância é uma dificuldade que o organismo tem de digerir determinada substância. No caso, o mais comum seriam os carboidratos e que faz então com que esse paciente comece a ter sintomas pela dificuldade na digestão e a produção de algumas alterações na digestão que vai desencadear então os sintomas nesses pacientes. Com cada vez mais opções para comer, muitas pessoas passaram a perceber que alguns sintomas não são normais. Tanto alergias quanto intolerâncias alimentares podem causar sensação de dificuldade na digestão, estufamento, fermentação exagerada, produção de gases, dores abdominais e diarreia. Por exemplo, antigamente se achava que todo paciente que tinha intolerância à lactose tinha que ter diarreia. Hoje já sabe que não. Às vezes é o contrário, o paciente tem constipação, dificuldade na evacuação. E nas outras intolerâncias e alergias também, como a doença celíaca, isso também pode acontecer. O paciente não precisa ter sintomas de diarreia, mas ele pode ter outros sintomas que levem o profissional a suspeitar do diagnóstico. Com o aumento no número de diagnósticos de alergias e intolerâncias alimentares, os pacientes de várias idades passaram a fazer mudanças nos hábitos alimentares para ter mais qualidade de vida. O médico destaca os tipos mais comuns. A intolerância mais comum que nós temos é a intolerância à lactose. A lactose é um açúcar que está no leite, né? Principalmente no leite de vaca, mas em outros leites também, outros leites animais.
E ela, então, acontece o seguinte, nós começamos a ter uma dificuldade de produzir uma enzima, que chama lactase, que é produzida pelo intestino, que digere esse açúcar. Essa enzima ela pode diminuir essa produção com o tempo, quer dizer, nós vamos envelhecendo e nós vamos diminuindo a produção dela. Por isso que nós somos o único mamífero que ainda bebe leite depois de adulto. Os outros animais não conseguem digerir mais ela. Mas nós conseguimos ainda manter uma produção dessa enzima, mas que com o passar do tempo a gente começa a ter dificuldade de digeri-la, né? Então, é aquele paciente que bebia 1 litro de leite aos 20 anos não sentia nada e depois, quando ele chega nos 40, 50 anos, ele começa a ter sintomas. Por quê? Porque tem uma diminuição da enzima. Falando um pouquinho sobre a alergia, as alergias alimentares, a alergia mais comum que nós temos hoje é a alergia ao trigo, que é a chamada doença celíaca. Essa não tem nada a ver com uma digestão de enzima, ela tem sim uma reação alérgica, imunológica, que acontece na parede do intestino, quando o glúten, que é essa principal proteína do trigo e do aveia, cevada, malte, elas desencadeiam então essa proteína, quando ela entra em contato na parede do intestino, ela desencadeia um processo alérgico que vai desencadear então uma inflamação. Mas vale o alerta, não se recomenda cortar todos os itens da dieta por conta própria. A nova rotina alimentar precisa ser acompanhada para evitar déficits nutricionais. Uma mamãe que está fazendo restrição da caseína, por exemplo, a proteína do leite de vaca, deve repor essa proteína consumindo outros alimentos. Quando a gente pensa do leite de vaca, o que a gente mais associa é proteína e cálcio. Então ali a gente tem que pensar em driblar e pensar em fontes alimentares que possam estar substituindo. Caso de proteína seria sardinha, ovos, peixe, carnes ou até fontes vegetais como feijão, lentilha, grão de bico, que também são fontes de ferro e proteínas vegetais também. Agora, pensando em fontes de cálcio, a gente pode pensar em folhas verdes escuras, como a couve, como a rúcula, agrião, também no tofu, semente de gergelim, semente de chia, também são fontes de cálcio para ser consumidos. HSC e Unimed Blumenau, somando forças para multiplicar o cuidado, apresentam o quadro Posso Completar. E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, estamos aqui com a alergologista Soraya Regina Gonçalves de Andrade Monari, que é médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Vanessa, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente conversar sobre alergia alimentar. Nós começamos ali na reportagem esclarecendo a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar e citando também um tipo de alergia que é APLV. A gente ali focou que seria mais comum em crianças, mas existem casos também de APLV em adultos? Sim, não é uma alergia exclusiva da criança, né? E até nos últimos anos, a gente tem visto um aumento do número de casos de alergia e também uma persistência desses casos ao longo da vida adulta, né? A maioria acontece, de fato, uma cura espontânea, ali às vezes até em torno de 4, 5 anos, mas tem uma porcentagem que ainda persiste na vida adulta. E é importante, né, acompanhar esses casos porque há opções de tratamento. A gente acompanhou também o trabalho multiprofissional, né? Nutricionista, gastroenterologista. Em que momento que o alergologista vem para complementar ou para também confirmar, né, dar mais certeza ainda de um diagnóstico de alergia ou intolerância? Sim, esse paciente, né, envolve toda a família, né? Uma alergia alimentar, de fato, principalmente o leite de vaca, é necessário a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar. O alergista ele vai ajudar a confirmar esse diagnóstico e também a conduzir esse tratamento. Até aproveitando, assim, é um termo muito geral, né? Alergia ao leite de vaca, mas temos manifestações distintas. Por que é importante? Muitas vezes numa conversa a gente acaba às vezes comparando, né, o que acontece com o nosso filho, com outro caso, ou mesmo dentro da família, com o amiguinho, mas a gente observa que tem manifestações distintas. Por exemplo, a gente
verifica que tem dois tipos principais de manifestações. Aquelas imediatas, né? Que acontece logo após comer o alimento, até 2 horas após comer o alimento, e tem as manifestações tardias, com manifestações principais no aparelho gastrointestinal, com diarreia, cólicas. Então são manifestações bem diversas, e conhecer como se processa em cada criança vai ser importante para investigar e conduzir esse diagnóstico. Nós temos testes, né, alérgicos que podem ser feitos para confirmar. Aliás, que tipos de testes são realizados quando a gente desconfia que tem alguma alergia ou intolerância? Tá, o principal guia é sempre a anamnese, essa história clínica, né? Então, através da história clínica com o paciente, a gente vai ter um suspeito, um alimento suspeito, e de acordo com o quadro clínico que a criança apresenta, a gente vai pensar se trata de um quadro de mecanismo imediato, que tem um anticorpo IgE presente, ou se trata de uma manifestação tardia mais gastrointestinal. No caso da manifestação imediata, que é aquela, como que é, né, para a gente exemplificar? Então, a criança, às vezes, logo após comer, ou até 2 horas, aparecem os sintomas geralmente na pele. Um empolamento, manchinhas avermelhadas em volta da boca, com coceira ou pelo corpo. Muitas podem ter também manifestações respiratórias de forma grave. Aí a gente está falando de uma anafilaxia. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa manifestação IgE mediada é aquela que a gente consegue fazer um exame de sangue. Existe um exame de sangue que é a pesquisa da IgE contra a proteína do leite. Existem ali várias proteínas. E também o teste cutâneo ou o prick test, que é feito no antebraço, né? E é possível, no momento mesmo da consulta, a gente pode realizar esse teste. Só que esse teste positivo ou um exame de sangue positivo é apenas um dado, né? Que vai se unir com a anamnese e os hábitos desse paciente, né? Exatamente, como se fosse assim, um grande quebra-cabeça que a gente precisa formar. Então, a gente tem o cenário ali do quadro clínico associado ao teste, isso que vai nos auxiliar a direcionar esse diagnóstico. Porque às vezes a gente tem um teste positivo ou tem um exame de sangue positivo, mas isso pode significar só uma sensibilidade. Até comentando sobre isso, que eu achei, né, interessante, porque às vezes a gente vê uma criança com restrição a vários alimentos porque apresentou um teste positivo, um exame de sangue positivo. E, na verdade, a gente está vendo só uma parte do sistema imunológico, né? É importante a gente ver se ao comer, de fato, acontece a reatividade clínica, né, que seria manifestar os sintomas após comer. Por isso a investigação com profissionais, né, como por exemplo alergologista e gastro, para fazer esse acompanhamento certinho, porque muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico, né, seja o nosso ou de um filho, muitas vezes acaba cortando tudo de uma vez e também não repõe os devidos nutrientes, né? Sim, sim. E daí entra ali a ajuda da nutricionista, né, como ela explicou bem. Essa restrição do alimento, né, então às vezes num primeiro momento ela é feita, tá? Mas a gente precisa confirmar, tá? Se de fato há necessidade de prosseguir com aquela dieta de restrição. Então, em alguns casos a gente faz o teste de provocação oral, onde a gente oferece esse alimento novamente num ambiente monitorado, supervisionado pelo médico para ver se há reprodução daqueles sintomas. No caso da manifestação IgE mediada, né? E a nutricionista, de fato, é muito importante. A gente tem como prevenir uma alergia ou intolerância? Sim, sim, a gente pode prevenir. Qual que é Nós temos 2 estratégias principais de prevenção. A primeira delas é o aleitamento materno. O aleitamento materno, além dele ser o alimento mais completo do ponto de vista nutricional, ele também contém anticorpos e fatores que vão estimular a maturidade daquele intestino, tá? Além de oferecer anticorpos contra ali, os antígenos dos alimentos, tá? Favorecer também uma tolerância oral na fase de introdução alimentar. Então, esse aleitamento materno, até os 6 meses, no mínimo, ele já consegue prevenir o desenvolvimento de alergias, tanto da parte alimentar, como também, às vezes, retardar uma manifestação de dermatite atópica ou de asma, tá?
Doutora, abre um leque para muitas discussões. Existe muita dúvida ainda sobre esse tema. Você comentou sobre a importância do aleitamento materno, né? Que estamos no agosto dourado, inclusive, né? Que incentiva a amamentação. Mas é importante para a gente entender a diferença mesmo entre as alergias, as intolerâncias e o quanto um diagnóstico preciso também e bem individualizado, né? Para que essa pessoa possa fazer uma dieta mais restritiva ou bem orientada também com profissionais. Sim. Essa orientação, né, em relação à dieta, até complementando ali a prevenção, na introdução alimentar, até um tempo atrás, a gente evitava a introdução de alimentos considerados alergênicos. Amendoim, ovo, né, às vezes o próprio leite, às vezes segurava ali até os 2 anos de idade. Hoje é visto que uma introdução, isso numa criança sem histórico de alergia, né, pensando em prevenção, uma introdução, a gente não deve retardar a introdução desses alimentos. Tá? É que a criança ela apresenta ali em torno de 6 meses a 1 ano como se fosse uma janela de oportunidade de aprender a tolerar este alimento, né? Então, complementando essa segunda estratégia. Agora, em relação à dieta, é muito importante o paciente ele estar orientado a reconhecer quais alimentos podem conter o leite, né? Além do próprio leite, né? A gente deve ter essa orientação de uma leitura de rótulo, deve conscientizar também toda a família, o ambiente escolar, né? Todos têm que estar juntos nesta prevenção. Para que esse preparo seja inclusivo, né? Esse momento seja inclusivo. Doutora, muitíssimo obrigada pela presença. Teríamos muito mais assunto para conversar. Sim, e muitos outros tópicos. E é muito novo também, né? Sim. A população está cada vez mais identificando, né, alergias e intolerâncias e a gente precisa ter acesso a esse tipo de informação com certeza. Obrigada pela presença. Tá, eu que agradeço a oportunidade. A gente conversou com a doutora Soraya Regina Gonçalves de Andrade Monari, nossa entrevistada do quadro Posso Completar dessa sexta-feira. Obrigada mais uma vez. Obrigada, tá?